Eu quero saudar a todos os nossos irmãos, aqueles que nos veem pelos canais abertos, TV, ou pela Sky 87 ou 587 agora, ou mesmo pelas nossas plataformas do YouTube. A todos a paz do Senhor, irmãos nossos da Igreja Cristã Maranata, irmãos nossos de outras igrejas que também participam conosco, que são muito bem-vindos a todos, a paz do Senhor. E eu tenho uma notícia boa para os irmãos que veem os nossos programas, irmãos nossos, como disse, da Igreja Maranata e também de outras igrejas nossas, servos de Deus, que também compartilham os nossos programas, os nossos conteúdos. E agora ampliamos isso, né? Vou dizer os canais aqui para os irmãos. Agora você pode ver os nossos programas em Belo Horizonte pelo canal 31.2, Recife, canal 48.2, Fortaleza, canal 16.2, São Paulo, 17.2, Rio de Janeiro, canal 32.2, Porto Alegre, canal 55.2, Salvador, 36.2, Curitiba, canal 15.2, Brasília, canal 5.2, Palmas, canal 5.2 e agora o Espírito Santo, canal 16.2. Participam dos nossos programas, vocês são bem-vindos e a todos a paz do Senhor. Nós vamos continuar com o assunto sobre corpo, Igreja Corpo de Cristo, depois da nossa vinheta. Nós falamos no último programa que a igreja é corpo de Cristo, então nós abordamos que o corpo pode adoecer, né? O corpo pode adoecer. Então, se o corpo pode adoecer, nós temos que, então, aprender a fazer diagnóstico, fazer tratamento. E naquele programa passado, nós falamos sobre a predisposição, o que predispõe alguém a uma doença, um paciente, uma pessoa, a um determinado tipo de doença. Então, as predisposições são aquelas coisas que facilitam o aparecimento da doença. Nós citamos isso no nosso programa anterior. Aquilo que na vida da igreja facilita ou cria uma situação que facilita a igreja adoecer como corpo. Então isso é uma predisposição. Em medicina, quando você atende um doente, quando você recebe um doente para fazer o atendimento clínico dele, não é? Quando você recebe o seu paciente, a primeira pergunta, você faz a primeira pergunta, né, clássica, o que está acontecendo, o que você está sentindo, e o doente te diz uma coisa, né? Ele diz o que ele está sentindo. Então aquilo você coloca como a principal queixa, né? A queixa principal dele. A partir daí, você começa então a criar uma história clínica, ou seja, a história da doença dele, né? Quando começou, como evoluiu e como está agora. Então isso você cria dentro desse esboço de história clínica, a história do paciente. A partir daí, você cria uma hipótese diagnóstica e depois da hipótese diagnóstica, você tenta confirmar o seu diagnóstico com os exames chamados exames complementares. São chamados de exames complementares porque eles vão complementar a sua hipótese diagnóstica, vão confirmar ou não aquela hipótese diagnóstica que você fez. A partir daí, você
parte para o tratamento, né? Que pode ser clínico, pode ser cirúrgico. Muito bem. Depois que você faz tudo isso, mostrando, né, o paciente e o que ele, como que ele está, como você fez a história dele, você parte então para a primeira, dentro daquilo que chama da semiologia, para o exame físico. No exame físico, primeiro você vai avaliar dentro daquilo que é, ainda criando a sua história clínica junto com o exame físico, primeiro são os sinais. Há duas coisas importantes nesse atendimento. São os sinais e os sintomas. Então, o doente, né, quando você o recebe, o médico tem que ter aquela visão clínica. Então, a primeira coisa que chama a atenção é o que ele vê, né? Então, ele olha o doente e, pela maneira como o doente está, ele pode já criar uma hipótese diagnóstica pelos sinais, né? Então, o que ele está vendo, o doente não disse nada, mas você observa o doente e pela observação que você faz ao doente, você percebe alguma coisa. Exemplo disso. Se você vai receber um doente, né? Você está num consultório de clínica médica, né? Não é uma clínica, não é uma especialidade, mas é uma clínica médica, o doente você vai receber, ele entrou com uma determinada marcha, né? Dependendo da marcha dele, você pode fazer um diagnóstico neurológico, por exemplo. Então, isso é um sinal. Ou ele senta na sua frente e você observa que ele está com as suas, né, as mucosas, por exemplo. Você olha, ele está com o olhinho meio amarelado. Então, ele está ictérico. Então, isso é um sinal. Um sinal. Então, sinal de que ele pode ter uma doença, ele está tendo o quê? Uma doença hepática, alguma coisa. Ou você observa que ele está com um sintoma de falta de ar, ou um rosto mais inchado, demasiado. Então, quando você observa isso é um sinal. Então, é um sinal de que alguma coisa está errada, há uma evidência de doença ali. Muito bem. Então, os sinais, então você observa. Então vamos lá para a igreja. O que você observa na igreja? Quando na carta de Judas, nós estamos abordando a carta de Judas, fala de manchas. Se você olhar uma pessoa no seu exame físico, logo, como sinal, você vê manchas no corpo, essas manchas podem ser indicativas de uma doença. Alguma coisa está errada no funcionamento desse corpo. Alguma coisa está errada. Manchas. Então, na igreja, você observa na igreja pessoas, pelo comportamento das pessoas, a maneira como a pessoa é na vida da igreja, e você conhece a pessoa, e a pessoa está dentro da igreja, vivendo na igreja, a mesma coisa de predisposição. Ao você ver isso na igreja, isso é um sinal, aquelas pessoas fazendo parte daquela igreja, e como se nada tivesse acontecendo, são pessoas que vivem dentro da igreja, mas vivem mais de acordo com o mundo do que de acordo com a igreja. Aquela igreja com esse tipo de crente, esse é um sinal de que alguma coisa naquela igreja não está correta, alguma coisa está errada, né? Alguma coisa está errada. Outro ponto importante para observar na igreja, repito, nós estamos nos baseando na carta de Judas. Apacentam-se a si mesmos. São pessoas
que não estão dentro da igreja, mas não se submetem ao governo da igreja. A igreja tem governo. Os dons espirituais ocorrem no corpo. E quando você não atende isso, repetindo o texto que nós falamos da carta de Paulo aos Coríntios, quem come e bebe dignamente, come e bebe justo para si, não discernindo o corpo. Então, o crente dentro da igreja, isolado, ele não atende a nenhuma orientação da igreja, ele atende a orientação para ele. Então, ele é o crente, está dentro da igreja, mas ele faz a vontade dele, a orientação, ele que dá para ele, os dons quem tem para eles, ele tem o dom para ele, para a família dele. Então, quando você vê isso dentro da igreja, pessoas que não se submetem ao governo da igreja, que não atendem às determinações da igreja, que fazem a vontade de si e mais nada, não atendem a mais ninguém, apacentam a si mesmo. Esse é um sinal muito importante de que essa igreja está vivendo uma dificuldade. Há uma dificuldade nessa igreja. Esse é um sinal. O outro sinal muito importante também na vida da igreja é falta de temor. Falta de temor, como que isso pode acontecer? Falta de temor. Você está no culto, você observa a igreja, as pessoas não têm temor no culto, não há uma solenidade no culto, as pessoas não atentam para aquele momento do culto. O culto tem um início, tem um meio e tem um fim. Você observa a igreja, o momento quando ela clama, o momento que ela atende às coisas do Senhor. Ela não tem temor. Você entrega um dom espiritual para ela e ela ouve o dom espiritual. É a mesma coisa que nada. Não tem nenhum temor ao Senhor. Vive a vida, entendeu? Completamente fora disso. Então, quando você vê uma igreja com pessoas desse tipo, você percebe que você tem ali diante de si uma igreja doente. É uma igreja doente. Sem dúvida que é uma igreja doente. E a igreja doente, ela é uma igreja facilmente enganada. Facilmente enganada. Vamos voltar. Lembram lá da história de contradição de Coré, caminho de Balaão? Vejam, facilmente enganados. A pessoa vem com uma doutrina estranha, uma coisa que ele viu, uma coisa que ele viu na internet, um crente que entrou numa dificuldade espiritual, comentou aquilo, ele não está vivendo essa experiência na vida da igreja, ele é facilmente enganado. Por que ele é facilmente enganado? Porque ele está apacentando a si mesmo, ele não está na dependência, ele não vai aos pés do Senhor para ouvir a voz do Senhor, ele não consulta o Senhor. Essa igreja, desse nível, essa igreja é um corpo doente. Sem dúvida que é um corpo doente. Então você começa a observar a igreja. Aí, às vezes você questiona, a igreja não cresce, a igreja não desenvolve, alguma coisa, não há conversões, quer dizer, não cresce, não há conversões, não surgem, não há ovelhas novas, não surgem ministérios, então a igreja está ali, anos, não acontece absolutamente, não tem conversão, não surge um ministério novo. Uma igreja doente, é um corpo doente. Qual a causa? Tudo isso que eu citei, as predisposições, aquilo que você está vendo na vida da igreja. Então você tem resultado, o resultado que é? Não cresce.
Por que não está crescendo? Por que não está desenvolvendo? Você tem que atingir a estatura de varão perfeito, como está na carta aos Efésios. Mas não cresce por quê? Porque é o problema. Entendeu? Apacenta a si mesmo, não tem temor, facilmente enganado. Qualquer dificuldade que surge, acaba com tudo, desaparece tudo. Não tem frutos. Há uma coisa interessante que nós aprendemos lá uma vez, quando nós estávamos consultando o Senhor sobre o crescimento de igreja, alguma coisa. O Senhor mostrou aquele texto, né? As ovelhas, lá no livro de Isaías, as ovelhas que amamentam, eu apacentarei com cuidado. Por que ovelhas que amamentam, o Senhor disse que apacenta com cuidado, mais amorosamente, alguma coisa parecida com isso no texto de Isaías? Porque a ovelha que amamenta é a ovelha que gerou ovelha. Se ela está amamentando, é porque ela gerou ovelha. Então, ovelha gera ovelha. Então, a igreja, ela tem que ter resultado, ela tem que ter frutos disso. Resultado da operação do Espírito Santo. Se a bênção do Espírito Santo é para a edificação, a igreja cresce. Ela cresce na graça, ela cresce no conhecimento. Se isso não está acontecendo, nós temos que observar que alguma coisa está errada. Então, isso que nós estamos vendo pode ser o quê? Uma doença. A igreja adoeceu. Nós vamos continuar. Há uma coisa que nós vimos sempre nas nossas igrejas e as preocupações. Eu me lembro da minha igreja que os irmãos gostavam muito de contar as suas experiências com o mundo. Eu me lembro de uma irmã que ela se converteu, era uma jovem, e a coisa que ela mais se interessava e mais gostava, junto com os outros jovens, era contar as experiências que ela teve com o mundo. E eu um dia chamei essa moça e disse: minha filha, você conta as suas experiências do mundo. Interessante, a Bíblia diz que Jesus não se lembra mais dos seus pecados e você continua lembrando. Por quê? Por que você não conta as suas experiências novas com o Senhor? Mas você quer expor aquilo que você foi, você se gloria daquilo que você foi, do seu pecado, daquilo que você fazia, daquilo que você cometia. Carta de Judas. Expõe as suas próprias sujeiras. Você não pode ter isso dentro da igreja. A igreja, ela tem que viver como nova criatura. Os crentes vivendo como nova criatura, né? Dos pecados não se lembram mais. É um novo nascimento, é uma vida nova. Se você tem uma igreja dessa forma, ela não vai crescer, ela não vai desenvolver. Essa igreja, como corpo, é um corpo doente. Tem que ver. Então você começa a observar a igreja no seu trabalho, no seu dia a dia, que tem uma coisa errada. E as pessoas perguntam às vezes por que não cresce, por que não está crescendo, por que não tem vidas novas. Então você está vendo que tem uma coisa errada. Falam de luz, mas vivem nas trevas. O que é isso? Falam de Jesus, contam as coisas do Senhor, mas vivem uma realidade que não é de crente. O mundo, as coisas do mundo, participando das coisas do mundo. Tudo que o mundo faz, participa das coisas do mundo. Mas fala de Jesus, às vezes até testemunha, às vezes até evangeliza, mas vive uma vida totalmente fora
daquilo que é a vida de conversão. Ou seja, não tiveram um novo nascimento. Falam de salvação, falam de Jesus, falam de tudo isso, mas não teve a experiência de novo nascimento. Meus irmãos, se não há experiência de novo nascimento, não há salvação, não há conversão. E se você percebe que a igreja, os membros da igreja, é por isso que as religiões estão vivendo desse jeito que está. As pessoas estão lá como cristãos, fazem as suas festas, fazem as suas reuniões extraordinárias, mas vivem uma forma totalmente divorciada daquilo que é a vida na igreja, ou seja, não estão em comunhão na igreja. Uma igreja vivendo disso, com esse tipo de acontecimento dentro dela, é uma igreja doente, é um corpo doente. Precisa tratar. Então, esse ponto é importante como sinais. Então, são sinais de que essa igreja, como corpo, está doente. Precisa tratar. Mas nós vamos parar por aqui. Nós falamos predisposição, falamos de sinais de doença, mas nós vamos falar também sobre sintomas, nós vamos falar sobre tratamento, vamos falar sobre prevenção, mas isso nos nossos próximos programas. A paz do Senhor a todos.